Olá meus amigos, olá minhas amigas, aqui do canal Sem Censura. Hoje nós vamos retomar as nossas videoaulas, tendo em vista a situação de pandemia que está assolando o mundo inteiro, né, e a exigência para que fiquemos em quarentena em nossas residências. Mas aqui no Sem Censura nós vamos então retomar as videoaulas com o objetivo de tentar fazer com que os nossos alunos estudem um pouco em casa. Hoje nós vamos falar a respeito de alguns assuntos que foram abordados até o presente momento nas salas do terceiro, do nono ano, que é sobre a República Velha. Nós tínhamos preparado até uma avaliação, porém vai ficar para o retorno. Não sabemos a data exata ainda, mas fica aqui o vídeo para que todos possam estudar em casa. A proclamação da República no Brasil. O Brasil foi governado por uma monarquia. Dom Pedro II exercia o poder político no país até 1889. Após alguns movimentos de republicanos que formaram alianças com diversos grupos sociais, nós tivemos a ação de Deodoro da Fonseca, que aglutinou toda a idealização de uma nova forma de governo, que era a República. Então, ao proclamar a República, algumas mudanças importantes foram implementadas. Nós tivemos a separação entre Estado e Igreja, nós tivemos a elaboração de uma nova Constituição, seguindo princípios que se diziam democráticos, mas nós vamos ver aqui que de democracia não tinha tanta coisa assim. E especificamente nessa Constituição, qual é o principal elemento? Tivemos o federalismo, onde os estados passaram a ter um pouco mais de autonomia, passaram a ter liberdade, e analfabetos, mulheres, soldados, menores de idade não votavam. Aí é o ponto que eu quero chegar. Que Constituição democrática era essa que excluía boa parte da população do direito ao voto? E aqueles presidentes das províncias eram indicados pelo poder central, ou seja, não existia eleições para eleger o governador de estado, que na época era chamado de presidente de província, né? Ele era indicado pelo poder central. O presidente da república indicava os governadores, né? E as eleições eram marcadas por eleições a bico de pena, ou seja, as fraudes que ocorriam no sistema eleitoral eram simplesmente vexatórias, né? Nós tivemos eleições em que quem definia o voto que cada candidato teve era, na verdade, o mesário. Ele que anotava a apuração dos votos. Na maioria das vezes ele estava ali para corroborar as teses de quem já estava no poder, né? Então o sistema oligárquico, que era aquela forma de governo onde poucos exerciam poder, ela foi legitimada pelo poder central e pelas fraudes que ocorriam no sistema eleitoral. Então aí nós tivemos a ação dos coronéis, que foram um instrumento importante na manutenção do sistema oligárquico de poder. Nós vamos falar com mais detalhes daqui a pouco. E logo no início da era republicana, digamos assim, nós tivemos uma política de valorização do café, né? Lá em Taubaté nós tivemos a reunião de alguns representantes de estados importantes da federação, como São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Seguindo os princípios propagados pela Constituição que legitimava o federalismo, nós tivemos o Convênio de Taubaté, onde eles se reuniram, fizeram empréstimos, justamente com banqueiros ingleses, para comprar milhões e milhões de sacas de café e estocar. O objetivo era claro, o objetivo era retirar o café do mercado para que o preço voltasse a subir. É o que nós chamamos de lei de oferta e da procura. E dentro dessa órbita do coronelismo da República Velha, nós tivemos a política dos governadores. A política dos governadores nada mais foi do que troca de favores, né?
O coronel ele tinha algumas ferramentas importantes em suas mãos, que eram o voto. O voto que ele conseguia ali no município legitimava a ordem oligárquica. Porque ao instituir o voto de cabresto, ou seja, obrigar o eleitor a votar em determinado candidato, aquele coronel ele conseguia estabelecer relações de troca de favores com quem estava no governo do estado, quem estava na presidência da república. Então havia um acordo estabelecido entre o presidente da república, entre os governadores e entre os coronéis. Essa conjunção de forças serviu como baluarte do sistema oligárquico. A oligarquia ela conseguiu se fundamentar justamente nessas práticas de coronelismo, de política dos governadores. E a situação era tão autoritária que um candidato que porventura conseguisse se eleger e não fizesse parte do grupo que estava no comando político do país, para que a sua candidatura, para que a sua eleição fosse legitimada, ele deveria passar pela comissão de verificação. A comissão de verificação só validava, na verdade, a eleição de determinado candidato se esse candidato fosse ligado a quem estava no poder. Então, a comissão de verificação servia, nada mais nada menos, para legitimar quem já estava no poder, né? E essa primeira república, eu sempre falo em sala de aula, foi uma primeira república em que todos os movimentos sociais eram tratados como casos de polícia. Todos, praticamente. Nós tivemos no sertão da Bahia a formação de uma comunidade que abrigava todos aqueles que eram massacrados, todos aqueles que eram marginalizados, todos aqueles que eram explorados pelo poder político local, coronel. E o líder dessa comunidade, que se chamou Comunidade de Canudos, Arraial de Belo Monte, chamava-se Antônio Conselheiro, Antônio Vicente Mendes Maciel. Meus amigos, Antônio Conselheiro, quais são as características da comunidade que ele conseguiu formar? Antônio Conselheiro ele era um líder messiânico, né? Ele acreditava na volta de um Messias, ele lutava sobretudo contra a injustiça, contra a miséria do povo. Por isso, ao formar a comunidade do Arraial de Canudos, o interessante é que todos, absolutamente todos, cultivavam aquilo que era necessário à sua sobrevivência. Como eu sempre gosto de ressaltar, não existia o meu, existia o nosso, porque todos trabalhavam e todos se alimentavam do que a terra produzia. Então, o crescimento do Arraial de Canudos, estima-se que girou em torno de 20 a 30 mil pessoas, esse crescimento incomodou vários setores da sociedade. Os coronéis, porque estavam perdendo mão de obra. Aquele sertanejo que era explorado pelo coronel, ele, quando ouvia tudo aquilo que acontecia ali no Arraial de Canudos, ele saía do poder do coronel e ia morar na comunidade de Canudos, em busca de uma vida mais digna, de uma vida melhor. A Igreja Católica também se revoltou contra Canudos e apoiou, de certa forma, o massacre que o governo central promoveu sobre a comunidade. Porque as pregações de Antônio Conselheiro, aquela busca pelo cristianismo primitivo, também incomodava os eclesiásticos. E o poder central estava se incomodando com a autonomia do Arraial de Canudos, né? Antônio Conselheiro conseguiu expandir a sua comunidade. E aquele crescimento, aquela expansão, aquela autonomia incomodava o poder central. E eles precisavam de um argumento que justificasse a destruição, né? E o argumento foi acusar Antônio Conselheiro de ser monarquista, de tentar restaurar a monarquia no Brasil, né? Por isso, 4 expedições foram organizadas, onde as 3 primeiras foram derrotadas pelos sertanejos, só que a última, com quase 15 mil soldados, ela foi avassaladora. Galera, nós tivemos um jornalista, Euclides da Cunha, que esteve presente ali no local e relatou tudo aquilo que estava acontecendo na comunidade. Por isso nós temos um conhecimento amplo e variado sobre o que aconteceu lá no Arraial de Belo Monte.
seguindo a órbita da política oligárquica, nós tivemos a política do café com leite, onde dois estados, considerados os mais ricos da federação, acabavam se revezando no poder. Eram eles São Paulo e Minas Gerais. São Paulo produzia muito café, Minas Gerais produzia muito leite. Eram os dois estados que conseguiam se estabelecer no poder e dar continuidade ao processo de consolidação das oligarquias. E o Rio de Janeiro era uma cidade marcada pela insalubridade, né? Casas eram construídas sem nenhum tipo de planejamento. Nós tivemos casos alarmantes de doenças como a varíola, a febre amarela, a peste bubônica, justamente por causa da falta de higiene da população. Vendia-se alimentos ali mesmo na rua, em meio às moscas. As casas eram construídas sem, como eu falei agora há pouco, sem nenhum tipo de planejamento. As ruas eram estreitas, o que dificultava a circulação do ar e a disseminação de doenças. Por isso, nós tivemos a ação do prefeito do Rio de Janeiro na época, Pereira Passos, que foram nomeado pelo governo central, o Rodrigues Alves, e juntos eles começaram a traçar um plano para reformular o espaço urbano da cidade, né? O prefeito Pereira Passos ficou conhecido como prefeito bota abaixo, porque eles destruíam aquelas casas para reconstruir outras que tivesse o padrão estabelecido lá na França, lá em Paris, né? A elite carioca, ela exigia, né, de certa forma, que aquela cidade tivesse um ar europeu, né? Então nós tivemos essa ação, onde aquela população mais pobre, ela foi obrigada a improvisar suas casas nas encostas dos morros, formando as primeiras favelas da cidade do Rio de Janeiro. E o prefeito Pereira Passos nomeou o médico sanitarista Oswaldo Cruz para criar uma vacina que disseminasse, acabasse com aquela doença, erradicasse aquelas doenças. E o Oswaldo Cruz conseguiu, mediante uma ação no Senado, que obrigava a vacinação. Nós estamos falando do século passado, onde não havia nenhum tipo de esclarecimento a respeito daquela vacina. Então o povo interpretou de outra forma. Imaginaram que aquela vacina era para matá-los e não para prevenir com relação às doenças. Então nós tivemos também o ideário conservador da sociedade naquela época, que não permitia que um homem estranho tocasse no corpo de uma mulher, nem que fosse para aplicar uma vacina. Por isso nós tivemos a revolta da vacina, que nós podemos elencar como características uma crítica da população ao autoritarismo do governo, tentaram impor essa vacinação sem realizar uma campanha de esclarecimento diante da população, a desconfiança da sociedade em relação à ciência e também a questão da desinformação da população. Não sabiam o que estava acontecendo, né? E as camadas urbanas estavam completamente insatisfeitas. Essa foi a chamada revolta da vacina, que balançou a estrutura política do país naquele momento. Galera, essa foi a nossa revisão. Cuidem-se, tenham cuidados com as mãos, lavem as mãos, usem álcool em gel. A situação é muito séria, por mais que algumas autoridades venham a público dizer que é uma simples gripezinha, não é, né? Então a situação é muito séria. Procurem ficar em casa. É muito importante que todos tenham consciência nesse momento, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima.